Vamos para a palavra. Eu quero que você abra lá em João, capítulo 20, versículo 30. Mandamos a graça e a paz aos nossos ouvintes da Rádio Palavra Acústica. Que o Senhor continue abençoando vocês, os nossos ouvintes. Que o Senhor continue nessa manhã também levando aos seus corações essa palavra de vida. Que a palavra do Senhor é a nossa vida, querido. É o verbo vivo, encarnado, que se encarna também em nós através da sua própria palavra. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, diz assim: Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu vou repetir esse finalzinho. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que ela possa tocar em nossos corações nessa manhã e acrescer fé em cada um de nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ministrar ao coração de Deus. Então nós agradamos e ministramos através da fé. E a Tua palavra, Senhor, é o caminho pelo qual é acrescido fé em nossos corações. O Teu Evangelho é um Evangelho de poder, que acrescenta fé em nossos corações. E que nessa manhã nós possamos ser acrescidos de fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. O apóstolo João, no final da sua carta, ele vem escrever que não foi escrito todos os sinais de Jesus, né? Até ele fala um pouco antes, se fosse escrever tudo que Jesus fez, só em 3 anos e meio de ministério, os livros encheriam toda a terra. E ele diz aqui que foram escritos alguns sinais, né? Só para que ele está testemunhando que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus enviado, e que crendo nós possamos ter a vida em seu nome, a vida eterna. Então, o crer, um simples crer de uma pessoa que ouviu um evangelho, um simples crer naquele evangelho pregado que está falando que há um Salvador para aquela vida, muda o destino eterno daquela vida. Muda o destino eterno de um ser, de não ficar eternamente queimando em um lago que arde com fogo e enxofre, como diz em Apocalipse. E eu acho que no original nós não temos na língua portuguesa, nós não temos o verbo fé na língua portuguesa, mas no grego tem o verbo fé. Que não é isso, mas eu só quero falar para você entender, seria como fidelizar, não sei se seria isso. Não tem o verbo, porque o crer, ele fica um pouco mais abaixo do que o verbo fé. O verbo fé é um crer com uma fidelidade tão grande que você não larga daquele Deus, que aconteça o que aconteça com você, como aconteceu com tantos homens de Deus que foram apedrejados, cerrados ao meio, lançados aos leões, e não deixaram de crer em Jesus. Então, esse crer é muito mais profundo. E hoje as pessoas deixam de crer em Jesus por coisas tão bobas, querido. Por coisas tão bobas. Se rouba o carro, já larga de Jesus, porque onde já se viu, Jesus não guardou, me roubaram o carro. Ô querido, aquilo que você tem de mais precioso está guardado dentro de você as 7 chaves. E isso ninguém vai roubar. Amém? Isso você pode perder. Depende de como você vive na sua vida. Mas roubar de você ninguém pode. Mas é uma fé, é um crer no Senhor muito profundo. Nós vivemos numa geração em que ser ateu agora é moda. Ser ateu agora é moda.
dá a impressão que quando um jovem, a gente vê até adolescentes, eu já vi falando em vídeo que não crê em Deus, que não crê em nada, só crê naquilo que pode ver e tocar, né? Então não sei por que não para de respirar, porque não vê o ar e continua respirando, né? Devia tapar o nariz e falar, você não vai respirar mais, porque você não vê o ar também. Você sabia que o átomo nós temos uma massa, ó, isso aqui é coisa pegável, é sólido, é massa. Mas você sabia que o átomo dessa massa também é invisível? Olha que interessante, as coisas visíveis vêm existir das coisas que não existem. Você não consegue pegar um átomo e ver ele, eu estou vendo, filma ele aí. São energias que correm invisíveis. Mas está aqui, ó, e faz de nós uma massa. Então, ser ateu hoje está na moda. Não crer em Deus hoje está na moda. E vamos resumir, ir para o inferno hoje está na moda. Porque não tem, o Romanos vai dizer lá, é indesculpável o homem dizer que Deus não existe pela glória da criação e das coisas que existem. Pela complexidade das coisas que existem. Um animal microscópico, que você só vê, como é que chama lá no microscópio, ô meu pai. É que veio na minha cabeça a lupa, de vez em quando dá os brancos da vida, gente. Que você vê só no microscópio, aquele serzinho tão pequeno, ele é complexo. Ele é complexo. O nosso corpo é complexo, a natureza é complexa, o sistema solar é complexo, as galáxias são complexas. Existe um Deus, o homem crendo ou não crendo, Deus está em todos os lugares, habita os céus e habita a terra, e é criador dos céus e da terra. Amém? E muitos, às vezes, querido, eu já vi, são testemunhos idiotas, mas eu já vi muitos pastores que chegaram a um ponto de dizer, eu não sei se faz sentido, dizer que eles não acreditam em Jesus, outros que disseram que não acreditam nem que existe um Deus. Acreditam na bondade, não pode ser chamado de pastor, tá? Mas que foram pela mídia ou pelas notícias tendo esse título de pastor. Mas às vezes nós estamos aqui na igreja, e nós falamos que cremos em Jesus, cremos na salvação, que cremos no seu poder de restauração pela vida do homem tão acabada. Mas às vezes a gente fala isso da boca para fora, mas dentro nós não temos uma experiência de fé, uma experiência de crença de verdade. A gente fala assim, eu creio que Jesus vem me buscar, quando tocar a trombeta eu vou subir. Mas lá no fundo, no recôndito, bem lá no fundo, fica uma coisinha assim, mas será que vem mesmo? Será que isso não foi coisa da cabeça do Paulo? De falar que Jesus ia voltar? Será que não escreveram lá, não entenderam errado? Então, querido, nós precisamos examinar a nós mesmos. Pergunta para quem está do teu lado, você crê de verdade no Senhor como seu Salvador? Aí você fala para ele, agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho, não, brincadeira. Amém? Vamos ver algumas coisas aqui, querido. Nos últimos momentos mais humilhantes de Jesus, que foi o momento que ele estava na cruz, o momento do seu julgamento, foi o momento mais humilhante que um homem justo, o único que não tinha pecado, né, sofreu. E nós vamos ver que alguns homens que nem do povo de Deus eram, que nem conheciam tantas as Escrituras, mas reconheceram em Jesus um homem justo, e alguns reconheceram eles até como filho de Deus. Olha que interessante, por isso que eu falo que muitas vezes, pessoas que não sabem de nada, pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas de repente pode ter um encontro e ter uma fé, que vai passar a perna em nós que estamos há muito tempo na igreja, que já acomodamos, que já perdemos aquele primeiro amor, aquelas primeiras experiências, aquelas primeiras paixões. Eu me converti em 1993. Tem gente que pode ter se convertido muito mais tempo que eu.
E querido, eu posso falar, é verdade. Aquela paixão que a gente tinha no começo, a gente perde um pouco, não pode perder. Nós estávamos falando disso na escola bíblica ontem. Sabe aquela coisa que você quer estar orando, que você quer estar buscando, que você é apaixonado por aquela presença, aquela unção que desce quando você está ali buscando o Senhor? A gente começa a andar com o tempo e perde isso. A gente perde a essência. Vocês já ouviram aquela música assim? Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, Jesus. Essa música foi composta porque o cara que ministrava louvor, ele chegou um dia que ele foi ficando tão frustrado, porque ele diz, eu adoro, eu canto, mas dá a impressão que com a adoração, com a letra da música, eu não estou tendo a essência. Então, tem gente que adora a música de adoração, vocês estão entendendo? Não adora o Cristo que está dentro da música, mas adora, eu adoro essa música, punha aí, me arrepia. Mas não tem nada com Jesus, ele gosta da música, ele gosta da melodia, ele gosta do... né? E ele escreveu, estou voltando à essência da adoração. A essência da adoração és tu, Jesus. E a gente perde tanta coisa com o andar do tempo. A gente deveria acrescentar coisas e não perder coisas. Então quero falar a respeito de alguns homens. Abre comigo aí, Lucas 23, versículo 4. Onde Jesus foi levado para ser julgado diante de Pilatos. Pilatos não era... ele era um governador da província Judeia. Ele era um governador romano. Ele não tinha nada com o povo de Deus, querido. Ele não conhecia a fundo leis, nada. Talvez ele conhecia algumas coisas por estar ali no meio do povo, mas ele não sabia de nada. Aí quando levam Jesus para ele, né? No 23:4 vai dizer assim, Lucas: disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum. O que ele estava reconhecendo? Esse homem é justo, ele não tem crime, ele não tem erro, ele não tem pecado. E vocês que são sacerdotes vão trazer para nós a meditação, que são homens da lei, que são homens que têm a palavra, que são homens que se dizem santos e dirigidos por Deus, está acusando um homem que não tem crime de criminoso. Então você percebe que os religiosos não viam em Jesus um homem justo, e não acharam nenhum pecado nele. Subornaram pessoas para levantar falso testemunho, tentaram pegar ele em algum pecado, mas se ele não tinha pecado, ia pegar ele em que pecado? Então você vê que Pilatos reconhece em Jesus um homem justo. Aí você pula para o versículo 14 do Lucas 23. Pilatos estava insistindo, né? Disse-lhes, o Pilatos vai dizer: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. De novo ele está falando, esse homem é justo, esse homem não tem pecado. Aí pula para o 23:15, porque agora o Pilatos ficou sabendo que Herodes Antipas, que era governador da província da Galileia, onde Jesus nasceu, porque ficou sabendo que Jesus é galileu, e chamou Herodes Antipas e passou para Herodes. E aí no 23:15 vai dizer assim, ele mesmo testemunhando, o Pilatos falando depois que volta do Herodes, ó: nem tampouco Herodes, pois nele tornou-me a enviou de volta, porque não achou crime nele. É pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Aí você pula para o 23:22. Então pela terceira vez lhes perguntou: que mal fez este? De fato nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto depois de o castigar soltá-lo-ei. Ele estava querendo achar um jeito de soltar Jesus, porque ele não via em Jesus crime, ele não via em Jesus um homem pecador. Aí a gente pula para a esposa dele, que é a Cláudia Prócula, né? Que está em Mateus, abre lá comigo, 27:19. O nome da esposa de Pilatos era Cláudia
Prócula. E Deus, querido, olha como Deus testemunha a respeito dos seus. Deus vai testemunhar aqui a respeito do seu próprio filho, a uma mulher romana. E ele fala com ela em sonho, ele mostra em sonho. E diz no 27:19 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus: e estando ele no tribunal, o Pilatos, ele estava lá no meio daquele julgamento, a mulher dele aparece, né? Sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então a Cláudia, ela estava reconhecendo que ele era um homem justo, porque foi testificado no sonho que ele era um filho de Deus, que ele era um justo, e ela sofreu por ele. Mas os religiosos não sofriam. Os religiosos queriam que soltasse Barrabás, mas que crucificasse e matasse a Cristo. Aí a gente pula para o Lucas 23:41. Vai lá comigo, hoje você vai abrir um pouco aí. É só evangelho, é fácil. Lucas 23:41. Então Pilatos, Herodes Antipas, Cláudia Prócula, e agora nós vamos para o ladrão da cruz, que diz lá em Lucas 23:41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Olha, mais um dizendo, esse não fez nada. Mas aí ele mostra no versículo 42, uma crença e uma fé que surge lá na cruz. Perceba que esse ladrão também, querido, era uma pessoa no pecado, era uma pessoa, não tinha nada a ver com as coisas de Deus, mas Deus pega as pessoas. Deus sempre dá uma oportunidade, e ele consegue ali na cruz reconhecer em Jesus um Salvador e um homem que falava a verdade. Talvez muitos passando lá embaixo e o ladrão ouvindo, eu não sei se esse ladrão chegou alguma vez a ouvir de Jesus de outras pessoas, mas eu sei que quantas pessoas passavam ali, talvez ele tenha ouvido: ah, você não falou que tinha um reino, cadê o seu reino? Desce daí, mostra o teu reino, né? Possa ter falado isso. Aí no 42 o ladrão olha para ele e diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele crê que Jesus é o Messias, ele crê que Jesus é o Rei dos Reis, e vem com um reino para governar sobre a terra. O ladrão, um pecador, digno de cruz, consegue crer em Jesus naquela cruz, no seu último momento. Mas os religiosos, aqueles que tinham a palavra na ponta da língua, não conseguiam crer no Messias. Você fala: pastor, mas isso não tem nada a ver com nós hoje. Tem tudo a ver com nós hoje. A igreja hoje, ela é muito cheia da palavra, ela é muito cheia do conhecimento, e glória a Deus por isso, mas só fica no conhecimento, não tem o Espírito junto com a palavra, não tem a revelação. A palavra revelação do grego é apocalipsis, que significa como se tivesse um pano sobre alguma coisa e alguém ergue para mostrar o que está ali embaixo. Então as pessoas têm a palavra, mas não têm o apocalipse, têm a palavra, mas não têm a revelação. Sabe muito falar das histórias, sabe muito, poderíamos chamar não de cristão, mas historiadores. O que nós temos muito na igreja são historiadores. Porque foi assim, foi assado, e amém, precisa aprender, querido, eu sei que precisa. Mas experiência com Jesus, a crença de verdade aqui dentro, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que eu estou livre do inferno, que o meu nome está no livro na vida, lá no fundo fica uma coisa meio vaga, meio areia movediça, meio que afundando, não está numa rocha. Então nós temos que ter uma fé rígida. E os cristãos verdadeiros, querido, a gente só descobre aqueles que creem de verdade em Jesus. É no meio da tribulação. Se quer conhecer um crente de verdade, não vai na casa dele quando tudo está bom. Quer conhecer um crente de verdade, experimenta chegar perto dele quando ele está passando luta. Aí você vai ver se ele realmente é de Jesus ou não. Aqui no Brasil ainda não virou uma Venezuela. Não sabemos nem se vai virar. Misericórdia, não queremos que vire. Mas não sei o que Deus vai fazer em nossa nação. Mas se virar, a gente vai conhecer quem é crente de verdade. Porque quem crê em Jesus, querido,
está pouco se importando com a vida. Quando levavam os crentes primitivos para ser comida de leão, você pensa que eles vinham roendo a unha, que eles iam preocupados? Eles estavam todos felizes que ia morrer e estar com o Senhor na glória. Eles sabiam no que criam, eles sabiam da glória. Eles sabiam. Jesus era tão vivo neles. E por que era tão vivo? Porque eles tinham uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé profunda. Que Jesus vivia tão neles expressivos, que eles não se importavam. Mas hoje a gente se importa com pouca coisa. E aí vem nas nossas mentes os serás. Será? 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 A igreja do Senhor, hoje na face da terra, a mesma quantidade de pessoas que entram também parece que saem. E fica esse círculo vicioso. Entra e sai. Entra e sai. Uns estão se convertendo, entregando. Outros mais velhos estão abandonando e indo embora. Outros, aqueles que eram novos, vão ficando mais velhos. Aí saem, parece que a fé murcha. Não sei o que acontece, querido. A gente está muito, a palavra que eu vou usar, a gente está muito encarnado no mundo. A gente precisa desencarnar desse lugar. Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. A gente está muito encarnado aqui, é por isso que as pessoas andam perdendo fé, as pessoas andam perdendo Jesus Cristo pelo caminho. Amém, querido? É bom que se você pudesse estar todo dia na igreja, é bom, que é gostoso a gente congregar junto. É um prazer a gente estar juntos. Mas aprenda uma coisa, eu já vi uma vez esse texto, você deve ter lido. Você pode nascer na igreja, ser apresentado na igreja, viver na igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja e acordar no inferno. Porque não é o templo que salva, é o Cristo que salva. E a pergunta que eu faço, Cristo está vivo dentro de você? Será que não cresceu os espinhos em volta e sufocou essa vida que está aí? Porque os espinhos, quando diz a parábola da semente que caiu numa terra e cresceram os espinhos, sufocou ela, a gente está muito sufocado com as coisas do mundo, com os afazeres do mundo. A gente corre, se mata porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso isso, porque eu preciso aquilo, e preciso pagar a conta, mas também não para de fazer conta, porque você tem conta para pagar, porque está fazendo conta, concorda comigo? Se você não faz conta, você tem conta para pagar? A única conta que a gente tem que pagar, que eu sei, é água e força, porque isso não tem jeito, a gente não vive sem. E a gente vive, a gente corre, vive, isso não é vida, né? E a gente perde saúde, a gente vai ficando doente, e o pior de tudo, doença não é tanto, não que eu goste de doença, mas o pior de tudo, acima da doença, o perigo é perder Jesus Cristo. Aí morreu o seu espírito. Aí do que valeu, querido, tanto, né? Tanto saber, tanto conhecer, tanto participar de culto, e depois a gente não está naquele lugar que nós fomos convidados para estar para sempre. Então eu quero que nessa manhã você vá meditando, se você realmente tem fé em Jesus. Eu não vou falar que se você crê em Jesus, porque a Bíblia diz que o diabo crê também em Jesus Cristo, sabia? Se você perguntar para o diabo, você crê que Jesus é o único Senhor e Salvador? Ele diz, creio, não é dele, mas ele crê que é um Senhor e um Salvador. Jesus, quando desceu em Tiberíades, aquele homem gadareno que tinha uma legião de demônios no corpo dele, quando ele, possuído pelos demônios, Jesus vem ao encontro dele, ele cai de joelhos e diz a palavra que adora Jesus. Os demônios também adoram Jesus. Eles só não obedecem e não servem, mas quando viu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eles se curvaram diante do Rei dos Reis. E vamos falar nesse ato, os demônios muitas vezes são mais, né? Às vezes a igreja não adora, ela não tem reverência na presença de Jesus. Mas o demônio, quando viu, se reverenciou. O problema deles é que eles são rebeldes, tá? Mas reconhece.
A igreja precisa reconhecer Jesus como o único Senhor e digno de adoração, querido. Digno de ser adorado não só no culto de domingo, é digno de ser adorado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no feriado da segunda, quando está tomando banho. Quer uma coisa mais gostosa do que adorar o Senhor no banheiro? Quem é que canta no banheiro? Se é que tenta cantar pelo menos, né? Porque parece que quando a gente está tomando banho, não sei, parece que chama a gente a dar um louvor ao Senhor. Às vezes é que você vê, você já está cantando. E a conta da água comendo, solto lá, água rolando. Nesse frio à força, que frio nada, não tem frio, né? Mas às vezes tem uns dias que dá frio. E o celular, né? Mas é assim que tem que ser. Esses homens aqui, que nem eram homens de Deus, estavam todos reconhecendo Jesus como justo. E esse ladrão da cruz, além disso, reconhece ele como um rei dos reis. Me lembra no seu reino, Senhor. Eu creio em você. Querido, você imaginou a dificuldade? Hoje nós cremos porque nós sabemos da história. Não, Jesus estava no túmulo, levantou o terceiro dia. Esse ladrão nem sabia do que ia acontecer. Esse ladrão nem sabia se Jesus ia ou não ia levantar. Ele não teve a experiência de ver, de Jesus aparecer para ele. Ele estava na cruz. Você imagina, se coloca no lugar dele, como que você vai crer num outro que está pendurado ali também sofrendo? Como miserável. Jesus sofreu como um miserável. O pior lugar de um homem morrer era na cruz, e quem morria na cruz era a pior espécie de homens que tinha na terra. E como que ele ali na cruz olhava para Jesus e podia dizer, não, ele tem um reino? Como que você ia crer nisso, querido? Então, se a gente analisar, esse homem teve muita fé. Porque muitos creram em Jesus vendo mortos ressuscitar. De repente, porque a Bíblia diz, quando Jesus chamou Lázaro, Lázaro vem para fora, 4 dias mortos e Lázaro vem, diz que muitos judeus se converteram. Você se converteria, sim ou não ali? Eu também. Rapaz, esse homem chama morto para fora. Oxe, é um Deus desse que eu quero. Ou se a gente estivesse passando uma fome lascada naquele monte lá, e ele de repente começasse a multiplicar pão, se diz, epa, a gente trabalha pelo pão, esse cara multiplica pão, vamos andar com ele, é esse que nós queremos. Aí o outro não, querido, ele estava aceitando Jesus. Jesus não fez milagre nenhum na cruz, nem um sinal. É claro que aconteceram sinais, mas ele olhou ali para um que estava num estado miserável, tanto quanto dele, ouvindo. Como que você pode crer que aquele que está do lado é Deus, se ele está gemendo o tempo todo de dor, morrendo, sacrifício para fazer o diafragma funcionar, pendurado naquela cruz, o ar não vinha, e ele lutando pela vida, mas ele creu. Ele diz, esse homem não tem pecado, esse homem não tem pecado. Lembra-te de mim, Senhor, quando estiver no teu reino. Agora vem, eu acho que a parte mais bonita, que está no versículo versículo 47, do capítulo 23 de Lucas aí. Isso aqui é lindo, querido. Aonde vai dizer assim: vendo o centurião o que tinha acontecido. Primeiro eu quero falar quem é o centurião, para você entender, nem vou ler o resto. Quem era o centurião? Era um comandante da guarda romana. Esses caras eram bárbaros, eram brutos, eram romanos, não eram judeus, não conheciam a palavra, não conheciam a lei. Eram homens brutos por fora e eram homens brutos por dentro. E ele estava ali coordenando todo o sacrifício que estava ali. Foi eles que pregaram, foi eles que viram tudo, foi eles que levantaram, e eles que estavam prontos no final para quebrar as pernas, né, para eles morrerem mais rápido. Só que quando chegou em Jesus, Jesus já estava morto. Até para cumprir uma profecia que está lá no Salmo 22, se não me falha a memória, que nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Mas estavam ali para fazer os caras sofrer. Esses caras estavam ali para fazer aqueles caras sofrer. Ali não poderia ser gente mole. Ai, que dó de bater. Ai, vai doer. Ai, desculpa aí, posso pregar, mas eu não quero nem ver. Não, os caras pregavam com gosto mesmo. Eles queriam ver o cara sofrer mesmo. Jesus estava lá. Aí o centurião viu tanta coisa que aconteceu, querido. Terremoto. Céus se tornaram escuros
no pleno meio-dia. Aí o centurião está dizendo aqui, vendo o centurião o que tinha acontecido, olha o que diz depois da vírgula: deu glória a Deus. Um homem que não tinha nada de Deus, de repente ele foi pego num temor tão grande, ele diz: glória a Deus. E os sacerdotes, os judeus, os que conheciam a palavra, não deram glória a Deus. Os que tinham a palavra, desculpa aí Samuel, de vez em quando eu me empolgo, né? O Samuel vai acordar, mas ele está dormindo. Eles tinham a palavra, eles tinham a profecia, e tudo indicava Jesus. Eles não reconheceram Jesus, e muito pelo contrário, tiravam sarro de Jesus. Desce daí, se não é filho de Deus. Curou os outros, não consegue, fez tanto milagre, não consegue descer de uma cruz. Vai lá, rapaz, desce daí. Mas o centurião, um homem bruto, um homem romano, não era judeu, ele deu glória a Deus. E aí continua, e ele disse, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Olha, foi arrancado da boca de um pagão, querido, de um cara que não tinha nada de Deus. Mas quando ele esteve na presença do Senhor, e talvez quando furou também com a lança ali, que saiu sangue e água, querido, ele vendo tudo aquilo, ele disse: não pode ser, eu não posso deixar de dar glória a Deus, eu não posso deixar de reconhecer e de crer, porque nós estamos falando da crença, né, da fé. Eu não posso deixar de crer que esse homem é um filho de Deus, que esse homem é Deus. Eu não posso deixar de dar glória a Deus por esse homem. Por isso que Jesus falava assim para os judeus: olha, vou falar uma coisa para vocês. E eles ficavam bravos com isso, querido. As meretrizes e os publicanos, que eram uma das piores espécies também que existiam lá dentro, vão passar vocês no reino. Vocês vão ficar para trás. E essa oportunidade que vocês estão tendo de ter o Messias, de ter o Salvador, primeiro, porque Jesus veio primeiro para os judeus. Falou: isso vai ser passado pelas nações. Vocês rejeitaram, vai para as nações. O Brasil, estamos aqui com o Evangelho, com Cristo, e eles estão sem. Glória a Deus por isso, querido, que Jesus pensou em nós aqui no Brasil. Amém? Volta comigo no Lucas 23, 47. Você está no Lucas 23? Não, perdão, esse nós já lemos. Não, vai comigo para o Mateus 27, 54, que vai falar do centurião, mas de uma maneira um pouco diferente. Vamos lá, Mateus 27, 54, vai dizer assim: o centurião, está falando do mesmo texto lá, só que um pouco mais de detalhe. Aqui não fala que é só, lá falou que era só o centurião, mas Mateus dá um pouquinho mais de leque aqui. O centurião e quem mais? E os que com ele guardavam Jesus. Então tinha muitos guardas ali, todos eles juntos. Vendo o terremoto, tudo que se passava, eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. O centurião, os guardas tiveram um grande temor e fizeram essa pronúncia: verdadeiramente este era Filho de Deus. Talvez, querido, quando Jesus gritou assim na cruz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Foi uma pergunta que ele fez. Todos aqueles religiosos e judeus que estavam ali, que conheciam a palavra, olharam para o outro e dizem: bate aqui, está vendo? Ele não é filho de Deus. Porque se fosse, Deus não desampararia ele. E talvez isso foi o checkmate para eles mais ainda não crerem. É mais os religiosos, né? Mais os religiosos. Talvez foi um checkmate para eles não querem. Mas aqui, os guardas, o centurião,
vendo trevas, vendo terremoto, teve muito mais fé e muito mais crença do que aqueles homens da lei. E vou falar para você, até de muitos discípulos que seguiram Jesus e não estavam ali e não chegaram a profetizar: este é filho de Deus mesmo. Diz a Bíblia que muitos estavam de longe para não se complicar, e muitos nem lá estavam escondidos, tinham fugido, e não estavam ali para ratificar e dizer na presença de todos: verdadeiramente esse é filho de Deus. E o guarda, o centurião e os guardas, querido, eles eram da guarda romana, eles não podiam se complicar com essas coisas, eles fizeram a pronúncia de fé sem medo: verdadeiramente este é filho de Deus. É ou não é? Não é, João, é filho de Deus. Olha o que aconteceu. Eles ratificaram a sua fé, e eu não duvido que muitos deles se tornaram depois discípulos de Jesus, não duvido, porque eles reconheceram. Mas muitos discípulos não estavam ali para dizer: verdadeiramente tudo que ele falou é verdade, olha tudo que aconteceu. Então, querido, é assim, dá a impressão que o povo de Deus, Israel, que teve leis, teve promessas, teve tantas experiências de milagre no passado, um povo guardado por Deus, de repente se torna o povo de um coração mais duro do que todos. E os religiosos, que eram para ter o coração mais mole, eram os mais duros ainda. Que nós possamos nos espelhar aqui, não nos religiosos da época, e nem nos discípulos também que não estavam ali, a não ser João e algumas mulheres, mas possamos nos espelhar nesses pagãos que olharam para Jesus e reconheceram que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Amém, querido? Você reconhece isso na sua vida? Engraçado que muitas vezes os grandes religiosos pediam para Jesus assim: olha, você está falando que é Messias, faz o seguinte, se você é Messias, mostra um sinal para nós aí. Jesus poderia fazer o sinal, sim ou não? Sim. Ele poderia fazer o que ele quiser, vir fogo do céu, o que ele quiser, querido. Eu vou transformar, o sol vai ficar quadrado agora, olha lá, ele tem poder para tudo, o sol ia ficar quadrado. Eu falo: nossa, mas quem consegue fazer um sol ficar quadrado? Ele é filho de Deus. Eles pediram um sinal, Jesus não deu. Mas quem seguia Jesus via os sinais, tá? É que eles não eram seguidores. Mas só que acontece o seguinte: quando eles estavam lá na crucificação, Jesus deu sinal para eles ou não deu? São 4 sinais, se não me falha a memória. Um deles foi terremoto. E quando eu falo terremoto, é terremoto mesmo, chacoalhou, todo mundo deu uma segurada. Os céus ficaram negros do meio-dia às 3. Tem um escritor, se não sei se é Lucas, não fala céu, ele fala que o sol escureceu, não sei se foi um eclipse mesmo, que ficou 3 horas, bem na hora para escurecer tudo, como um sinal. A natureza também é sinal. Lá em Gênesis fala, quando foi criado os luminares, foi criado para sinais, premonição, tá? Então foi um sinal da natureza. O outro foi que abriram-se túmulos e muitos santos, isso foi na sua ressurreição, e apareceram ressurrectos na cidade, e depois subiram para o céu. E um outro, olha, isso principalmente para os religiosos. A cortina do Santíssimo Lugar era 10 centímetros, 10 centímetros de corda entrelaçada. Você consegue rasgar uma corda entrelaçada de 10 centímetros? Mas quando Jesus bradou na cruz: está consumado! E entregou o Espírito, o que aconteceu? O véu rasgou de alto a baixo. Não era para esses cabeçudos dizer: esse cara é filho de Deus. O que nós fizemos? Era ou não era? Eles pediram sinais. Jesus não deu sinal em vida, mas na sua morte Jesus deu sinal para eles. E mesmo assim, esses religiosos não se entregaram. Eu sei que muitos judeus se converteram, mas os grandes não se entregaram. Acho que porque muito orgulho, querido, muito orgulho no coração. Amém?
Outro sinal foi quando um anjo do céu veio ao terceiro dia, desceu ali no túmulo, e quando o anjo apareceu, disse que houve também um grande terremoto. Olha lá que interessante, havia guardas ali, deveria ser outra frota de guardas, né? Não é frota de carro, né? Mas outra junção, outra, como é que é lá que fala? Outra legião de guardas, estavam ali, tá? Escolta. Então tinha uma escolta de guarda guardando o túmulo, porque eles pediram, guarde esse túmulo, porque esse mentiroso fraudulento disse que ia levantar o terceiro dia, vai que eles vão roubar o corpo lá, né? E os guardas estavam lá. O que aconteceu quando os guardas estavam lá? Um anjo desceu do céu, diz que seu rosto reluzia como um relâmpago, a luz do relâmpago, e tremeu todo lugar, e o anjo, porque precisava muitos homens, o anjo sozinho rolou aquela pedrona, só para mostrar, não porque para Jesus sair, Jesus já tinha saído, só para mostrar que o túmulo estava vazio. Esses guardas também viram sinais, querido. E esses guardas, olha lá, esses guardas foram contar para quem? Para os sacerdotes. Não era para os sacerdotes mais um testemunho? Caramba, terremoto, escureceu o céu, rasgou o véu, e agora esses guardas que não mentem, eles não iam inventar isso. Diz que apareceu um anjo lá, empurrou a pedra. Gente, esse cara é o Messias. Mas não, nós somos cabeçudo. E ainda, sabe o que eles fizeram? Deram dinheiro para os guardas e subornaram para não falar isso aí e não espalhar essa notícia. Fala, tem gente que quer ir para o inferno mesmo, né? É ou não é? Tem gente que quer ir para o inferno. Você prega, você mostra, você vê, ele vê, e tá, e tchum, e não. Porque depois do inferno vai gritar, Senhor! É tarde para gritar, Senhor. Porque muitos estão gritando e clamando por Deus no inferno hoje. É tarde. As chances são dadas. Esses religiosos não têm desculpa, querido. Para todos eles foram dadas oportunidades sobre oportunidades. Sinais e mais sinais. E eles não creram porque eram muito cabeçudos. Você está no Lucas ou no Mateus? Então vai para o Lucas, a gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Lucas 23, 48. Hoje está até cedo, né? Ainda 20 para as 11. Lucas 23, 48. Só fazendo uma observação que os mais duros, queridos, eram os que mais conheciam a palavra. Por incrível que pareça. Eram os que mais conheciam a palavra. Mas eu quero falar agora de uma multidão que estava ali, que não era nem discípulo, e nem eram os grandes que conheciam a palavra, que eram sacerdotes religiosos, membros de sinédrio, sei lá o que. Era uma multidão judaica que foi ali assistir. E eles foram assistir, sabe o que? A Bíblia diz, um espetáculo. Alguém aqui já foi alguma vez assistir algum espetáculo? Teatro, sei lá o que? É um espetáculo. Eles foram assistir um espetáculo. Cara, sabe aquele homem, filho do carpinteiro, que fazia milagre para cima, para baixo, diziam que ele era o filho de Deus? Cara, vão crucificar ele, vamos lá ver, vai ser agora, 9 horas da manhã, vamos lá assistir. Nós não podemos perder isso. E foi uma multidão de judeus assistir esse espetáculo. Eu acho que foi o maior espetáculo realmente, espetáculo de amor de Deus pela humanidade. Muita gente eu já ouvi dizer, mas eu não sinto que Deus me ama. Eu nunca vi Deus falar que me ama. Então Deus, você tem que me mostrar que me ama, querido. Como que uma pessoa pode falar uma coisa dessa se já foi mostrado que Ele ama? Se já foi mostrado que Ele ama. Porque um justo subir na cruz para morrer, para salvar todos os outros, porque o Pai enviou. Aonde existe um amor maior? Ali foi uma carta de amor mais linda escrita em toda a história da humanidade. Quando alguém dizer para você, eu não sinto que Deus me ama, Deus tem que mostrar para mim que me ama, eu falo, abre a Bíblia lá, meu querido, vamos ler o Evangelho no final lá, eu vou mostrar para você como Deus te ama. E você lê essas partes que diz o sofrimento, condenação, crucificação de Jesus para morrer pelos pecadores. Amém? Estou tentando lembrar uma coisa aqui que me fugiu. Muitas pessoas a gente já ouve dizer assim, se Deus nos ama, por que Ele não aparece para nós? Por
Porque você sabe qual que é o trunfo, querido, das pessoas que não creem em Deus e quando vêm conversar com a gente, eles dizem assim, mostra o seu Deus então, manda ele aparecer para mim. Se Deus nos ama tanto, por que ele não vem aqui na terra? Aí você fala, cabeção, ele já veio há 2000 anos atrás, o pessoal matou ele. Aí ele ressuscitou e vai voltar. Se você estiver vivo, talvez você vai ouvir a notícia. Ele vai voltar. Diz que viria e veio. Diz que morreria, morreu. Diz que ressuscitaria, ressuscitou. Tanto é que em Atos vai dizer que mais de 500 pessoas, não foi 2 ou 3, não, mais de 500 pessoas ouviram assunto ao céu. E diz que vai voltar. Será que ele não vai voltar então? Só isso ele não vai cumprir? Vai, querido. Vai e já está voltando. 48 então do Lucas 23. Todas as multidões reunidas para esse espetáculo, olha lá. Vendo o que havia acontecido, todos eles viram. Isso aqui era já a multidão judaica, tá? O povão estava lá, judeu. Por que tinha um povão lá? Porque era a semana da festa da Páscoa. Então tinha judeu de tudo quanto é lado que você pensava, veio ali para a festa. Era um povão mesmo. Tinha o povo do próprio Israel, o povo da própria cidade de Jerusalém, e todos de fora estavam ali. E aí reunidos para esse espetáculo, estavam lá doidos esperando para começar, alguém passando vendendo cachorro quente, outro pipoca, eles lá todos esperando, vamos lá, vai começar. Eles queriam ver o espetáculo. Mas olha lá, vendo o que havia acontecido, o que havia acontecido? Tudo isso que eu falei para vocês, sinais da natureza, né? Retiraram-se a lamentar batendo no peito. Os judeus têm essa tradição, quando eles se lamentam, eles rasgam as vestes, eles batem no peito e se lamentam. Por que eles se lamentaram? Vamos ver. Porque eles tiveram no coração a crença, como aqueles homens, matamos o Filho de Deus. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Nós gritamos, ontem nós gritamos, crucifica-o. Ontem não, era na parte da manhã, perdão. Nós gritamos na parte da manhã, crucifica-o, crucifica-o, e crucificou. E olha quem ele é. E vieram para casa a lamentar. Você sabe quem que essas pessoas foram depois? Só para você entender. Passando os 50 dias da Páscoa, toda essa multidão também voltou de novo para reunir para outra festa grande que se chamava Festa de Pentecoste. Aí desce o Espírito Santo lá nos discípulos, todo doidão ele sai para fora, né, falando línguas estranhas, e todos ouviam lá, glorificando a Deus na sua língua nos países que eles moravam. Tinha mais ou menos de 15 a 17 dialetos ali, fora o judeu, a língua hebraica que eles falavam. Mas eles ouviam na sua língua. Falaram, como que esses pescadores, esses homens simples estão falando a nossa língua? Pedro vai lá e ele prega e diz, esse Jesus que vocês acabaram de matar 50 dias atrás, ele era o Filho de Deus, ele subiu aos céus e enviou essa promessa que vocês estão vendo, o Espírito Santo enchendo toda a carne. E aí a Bíblia diz assim, compungiram-se os corações. Por que compungiu? Porque 50 dias atrás eles bateram no peito e lamentaram e disseram, matamos o Filho de Deus. Quando Pedro vem ali e prega 50 dias depois, ficou fácil. Mais de 3.000 almas se converteram, contando só os homens, sem contar as mulheres. Então, esse espetáculo que Jesus apresentou na cruz, querido, é para acrescentar fé em cada um de nós. Muitas pessoas podem dizer assim, o meu Deus nunca morreu numa cruz. Você fala, meu seu Deus também nunca levantou de um túmulo. Nem poder para isso ele tem, né? Tem muitos que dizem assim, eu tenho o túmulo do santo tal que fica não sei aonde, eu tenho não sei o que, tem a Meca que vamos todos os anos, tem não sei o que, e o seu, o que deu? Não, o meu ressuscitou, o túmulo dele está vazio. E eu não preciso ir em lugar nenhum para encontrar ele, em cidade nenhuma. Ele está aqui dentro, no meu templo, vivo para sempre. Amém, querido. Mas e os discípulos de Jesus? É a pergunta que a gente faz, né? Onde estavam os discípulos de Jesus quando Jesus aconteceu tudo isso? Eles estavam, queridos, tristes, depressivos, trancados, acabados, morrendo de medo pelas suas vidas. O centurião arrancou, esse é o Filho de Deus. Os guardas também disseram, muitos voltaram lamentando. Pilatos e tantos outros disseram, é justo,
Mas os discípulos que andaram com Jesus 3 anos disseram: acabou tudo, cara. E a gente pensava que ele ia governar, ia sentar, e a gente ia estar lá. A gente estava até brigando para quem ia ficar do lado dele. Mas olha o que aconteceu. Acabou tudo. Querido, eles estavam tristes, né? Aí os discípulos de Emaús estavam indo embora para casa, né? Jesus aparece para eles: e aí, qual que é a boa nova? Boa nova? Você não sabe, cara, o que está acontecendo? Mataram aquele que era profeta, aquele que era não sei o quê. E Jesus ali conversando com eles. Claro que Jesus deve ter aparecido de uma forma que eles não reconhecessem, né? Só você que não sabe, olha lá, querido. Estavam indo para casa triste e estavam indo para casa dizendo que Jesus era, e era, e era. E Jesus é, amém? Era, é e há de vir, né? Aí nós vamos para o Tomé, que andou com Jesus 3 anos, viu tantos sinais. E aí o Tomé não estava numa reunião, por isso que é bom a gente não faltar numa reunião, porque naquela pode acontecer coisas que você não vai perder. E Tomé não estava, naquele dia faltou, de repente estava lá no WhatsApp, no Face, ou jogando alguma coisa, né, no videogame. E ele falou: hoje eu não vou reunir com esse pessoal não, hoje eu vou dar uma férias. E Jesus apareceu, ressurrecto para eles. Aí eles foram contar para Tomé, Tomé disse: não. Tomé disse que era mentira. Vocês estão inventando, isso é mentira. Eu só acredito, é como o Silvio Santos dizia: eu só acredito vendo, eu só acredito vendo. Aí Jesus aparece para ele e diz: vem aqui, Tomé. Você não vai só ver não, põe a mão aqui, nas minhas feridas, põe aqui no meu lado, sou eu mesmo. Tem um peixe para comer aí? Jesus comeu, tá vendo? Ressuscitei. Então você vai vendo que os discípulos, eles não tiveram uma fé tão assim também, querido. Falharam, os de Emaús e Tomé, estava trancado com medo. Maria Madalena, que estava no túmulo, ela chorava. E uma coisa que a mulher faz bem é chorar, né? E chorava, tantas lágrimas nos olhos. Jesus estava atrás dela, e ela olha, e pensando que era o jardineiro. Por isso que eu digo para você, se você se envolve muito com as dores da vida, e esquece que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, o teu provedor, aquele que pode mudar a situação, as lágrimas da tua alma podem embaçar suas vistas. Jesus está ali para fazer algo para você, você não enxerga ele, você pensa que é o jardineiro, você pensa que é o padeiro, você pensa que é tudo menos Jesus. E Jesus dizendo: sou eu, né? E ela chorando, olha, pensando que é o jardineiro. E é quando ela diz Jesus diz o nome dela, e ela diz Rabone, ela conhece que é ele. Mas você vai percebendo que eles não tinham uma afinidade com Jesus, uma crença profunda. Depois desenvolveram. Eu estou falando tudo isso nessa manhã para saber até onde e que tamanho é a sua fé em Jesus Cristo. O quanto você está disposto para viver e até morrer por ele. Eu sei que viver não é tão difícil, mas e até morrer por ele? Se entrasse alguém aqui com uma metralhadora, vestido com a camisa do PT, número 13. E aí, companheiros, e falasse para vocês assim: quem não quer morrer vai saindo aqui, abre a porta para eles. Aí abre as 2 portas, quem não quer morrer não pode ir. Você seria o primeiro, você ficaria meio pensante ainda, vamos ver quantos vai, depois vou atrás, ou você já estaria decidido: eu vou ficar aqui para morrer? Você seria: pode ir me matando já. Como seria? Só simula na sua cabeça, porque a gente consegue examinar nós mesmos assim. Pensou, querido, que dor? Quantos ficariam nesse culto? Será que eu ficaria? E aí? A gente correria? Porque a gente sabe hoje de muitos que estão morrendo e não estão negando a fé não, querido. Muitos estão sendo queimados vivos. Jogam gasolina e ateia fogo. E eles morrem não negando a sua fé. Ter fé é uma coisa, mas não negar a fé é muito mais profundo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Nunca perca a sua fé pela caminhada. Mas não é fé na vida, como diz algumas músicas gospel, foco, fé na vida. Não é foco e fé na vida, é fé em Jesus Cristo. Nunca perca a sua fé em Jesus. Porque tudo Ele pode e jamais vai te abandonar. O que depender dEle, você está guardado até o fim. Agora depende de você também ficar até o fim
e não negar essa esperança que você tem nele. Amém, querido? Ó, só para encerrar antes da gente concluir. No Marcos 16:11, não precisa abrir, as mulheres deram a notícia para os discípulos. Vieram correndo, e as mulheres também, vamos elogiar as mulheres, são boas da notícia. Sim ou não? Não? Sim. Sim. Por isso que Jesus pediu para as mulheres. Certo? E que jeito que Jesus pediu para elas falar? Não conta para ninguém. Mentira. Aí foi as mulheres e chegaram lá para os discípulos reunidos e disseram assim: olha, nós temos uma notícia para dar para você. Jesus apareceu para nós lá e mandou dizer para vocês que ele ressuscitou. E é para vocês ir para Galileia. E ele vai para lá. Olha o que diz o texto. Marcos 16:11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Ô discípulo de fé, hein? E isso porque eles andaram com Jesus 3 anos e viram tantos sinais. Homem que para a tempestade, homem que anda sobre as águas, dá vista ao cego, dá ouvido ao surdo, levanta coxos, levanta mortos, cura leprosos. E aí eles não acreditavam que Jesus podia ressuscitar. Você está mentindo, menina. Você bebeu. E concluindo, querido, vamos concluir porque a conclusão hoje ela é muito longa, então vamos dizer que nós estamos na metade da conclusão, ainda tem mais esse tempo que nós estávamos até agora aqui. Vamos concluir. Nós somos, querido, a geração mais bem-aventurada de todas, porque não vimos tudo isso, não estávamos em Jerusalém, e mesmo assim nós cremos. Você crê em tudo isso que está escrito aqui, amém? Tudo isso que foi falado nessa manhã, você crê que é verdade? Você sabe que nós somos mais bem-aventurados do que eles, porque vimos agora homens que viram, homens que estavam ali, os discípulos dizem: nós não acreditamos que ele ressuscitou, e nós que não andamos juntos, não vimos nada, estamos aqui há 2 milênios depois, estamos dizendo: cremos que Cristo ressuscitou. Então nós somos mais bem-aventurados que eles, amém? Onde Jesus que vai dizer isso, não sou eu. No João 20:28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Depois que Tomé viu, né? Aí Jesus vai dizer assim: porque viste, crestes. Aí ele responde assim: bem-aventurados que não viram e creram. Por isso que estou dizendo que nós somos bem-aventurados. Você não viu, mas você crê em Jesus. Eu falo para você que Jesus está aqui no nosso meio, e você diz assim: eu creio. Eu digo para você, Jesus vive dentro de você, você diz: eu creio, você é bem-aventurado, porque você não está tocando, você não está tocando, você não está fisicamente tocando e vendo Ele, tendo visão dEle, mas você sente Ele no seu coração, e o sentir é mais profundo do que o ver. Glória a Deus. Então a nossa maior alegria, querido, não está na resposta de oração, porque ganhamos um carro, ganhamos uma casa. Ai, que alegria, porque Deus respondeu, amém. Tem que estar feliz, mas eu estou dizendo, a maior alegria não é porque agora eu tenho um serviço que Deus me abriu, estou ganhando 10 mil reais. Mas a maior alegria nossa, querido, é que nós queremos um Salvador das nossas almas. Nós já somos esse Salvador, amém? E passado mais de 2 milênios, os judeus, a maioria deles, os cabeçudos, ainda não creem em Jesus como Messias. Mas diz a Bíblia que um pequeno remanescente, passando os 7 anos de grande tribulação, vão olhar para Jesus vindo em glória nos céus, porque todo olho verá, e vão clamar por aquele que traspassaram. Mas glória a Deus, porque nós já cremos no Senhor. E para encerrar, eu quero ler esse Hebreus 10:23 para você. Guardemos firme a confissão da esperança, olha lá, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, querido?
confissão da esperança. O que é confissão de esperança? Eu creio em Jesus, Jesus vai voltar, Ele vai ressuscitar o meu corpo, eu vou estar com Ele. Confissão da esperança. Não para, não vacila, continua confessando, continua crendo até o fim, sem vacilar. Diz para quem está do teu lado: não seja um vacilão. Creia em Jesus. Quem fez a promessa é fiel. Pensa num homem que não deixa de fazer cumprir nenhuma vírgula da sua palavra. É o Senhor Jesus. A maioria das coisas já aconteceram. Muitas delas, não são tantas, ainda vão acontecer. Mas todas elas vão ser cumpridas. Eu acredito que depois da ressurreição de Jesus, o maior acontecimento que tem para... Vai ficar pleonasmo, né? O maior acontecimento que tem para acontecer será Jesus vir buscar a sua igreja. Você nunca vai ver o noticiário ficar 24 horas falando disso por semanas e por meses, ou sei lá se até anos. O que aconteceu com milhões de pessoas que sumiram da face da terra, desapareceram, só as suas roupas ficaram. O que aconteceu? E vai um falar, aí vai entrar nas pessoas. Eu acho que é o ET. Eles vieram, abduziram, porque eles já falaram que ia tirar uma raça inferior daqui. O outro, o que foi? Eu não sei, esses caras são muito fundamentalistas, acho que Deus que acabou com eles, né? O ateu vai dizer assim: graças a Deus que eles foram tirados da terra. Por isso que eu sou ateu, graças a Deus, né? Eles vão inventar, vai ser o maior acontecimento, querido. Maior acontecimento que está por vir aí. Amém? Para nós vai ser um grande espetáculo, né? Subindo com um corpo diferente de glória, encontrando com o Senhor nos ares. Vai ser um espetáculo só para nós, porque aí não é todo olho que verá, vai ser num abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo, nós vamos desaparecer. Mas para quem ficar 7 anos aqui, vai ser um espetáculo de terror. 7 anos de grande ira. Mas Jesus vem conosco depois para por 1000 anos reinar nessa terra com a sua igreja. Amém? Glória a Deus.